Então vamos lá. Então, nós estamos fazendo nosso trabalho com o Yang Mills. Eu vou fazer a seguinte coisa. Ontem, foi sexta-feira, estava marcada uma aula, seria a aula 13, e hoje seria a aula 13 bis, a continuação da aula 13. O que seria feito na aula de ontem, que seria a primeira parte da aula 13, seria dada pelo Yuri, que ia fazer a formulação. Nós até agora trabalhamos os campos clássicos em formulação não relativista, não covariante. Como em outros cursos eu já dei essa parte de covariância com bastante detalhe, então nesse curso aqui não é necessário fazer. Eu vou dar as referências do professor global. Então, eu vou dar as referências que, para a próxima aula, quem não sabe poderia aprender, e quem já sabe não precisa. Que seria o seguinte: formulação relativística de campos clássicos. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui seria a formulação, quer dizer, a relatividade no espaço, em espaço de Minkowski. Então, quem não está muito acostumado com a questão dos espaços de Minkowski, né? Eu vou dar as referências onde a gente pode encontrar aqui no curso. Então, formulação covariante em espaço de Minkowski, aí depois grupo de Lorentz, é o grupo SO13, depois as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, então as representações irredutíveis do grupo de Lorentz é o item que é o tópico que contém os campos relativistas. Então, esses três tópicos aqui, para quem já conhece, eu vou então, não precisa ter referência. Quem quiser estudar em mais detalhe, quem está entrando, começando a aprender, então, a referência que a gente tem do professor global para esses tópicos aqui está nos cursos de eletromagnetismo. Deixa eu botar aqui, professor global. Eletromagnetismo. No eletromagnetismo, então tem no curso de 2012, esse tópico está bem detalhado. Talvez tenha sido o curso onde eu tenha feito coisa mais passo a passo. Ele está entre a aula 8, tudo inclusive, aula 8 até a aula 16. Então foram 9 aulas sobre o tópico. Não, no curso de 2012. Aí no curso de 2014, eu já reduzi um pouco. Não precisei fazer tantas aulas, que algumas coisas já mandei que estudassem as aulas do 2012. Foi da aula 9 até a aula 12. Foram 4 aulas. E no curso de eletromagnetismo de 2016, eu nem mais dei esse tópico, porque eu sugeri que esse tópico fosse estudado nesses cursos aqui. Então, aqui no curso de mecânica clássica, a aula que teria sido mais ou menos uma aula de revisão de tudo isso, só para botar as ideias no lugar, teria sido a aula dada pelo Yuri, mas não houve presença ontem, a não ser a Jade. Então, a gente não deu a aula, pedi para o Yuri não dar aula, e eu peço que as pessoas que não conhecem, que não tenham ainda familiaridade de mexer bem com isso, que possam acessar esses tópicos por esses cursos aqui do professor global. E aí na próxima aula, na aula da semana que vem, ou provavelmente no final da aula de hoje, eu já vou entrar com o Yang Mills na formulação, chamada formulação covariante. Então, essas são as referências, né, para cobrir
esse tópico aqui dentro do nosso curso. Então vamos fazer a aula 13 de hoje, né? Ainda fora do formalismo covariante, eu ainda prefiro fazer o formalismo não covariante para ficar mais clara a formulação em termos do setor elétrico e do setor magnético, e depois a gente passa para cá. Então nas aulas anteriores, né, nós tínhamos visto que nós definíamos um campo elétrico de Yang-Mills e definíamos um campo magnético de Yang-Mills. Isso aqui já foi tratado bastante nas aulas anteriores. E a gente terminou a aula passada escrevendo as equações de Yang-Mills no vácuo. Então nós escrevemos a equação que era divergência de E, e aí aqui ficava mais G, F, A, C, FB, o AB, escalar, EC, igual a zero. Então essa aqui seria a equação de Yang-Mills correspondente à equação de Gauss. Então, seria a equação de Gauss, Yang-Mills, para o campo elétrico. O campo elétrico não abeliano. Depois a gente tinha Faraday-Lenz. Então a gente tem rotacional de E, igual a menos dB/dt. Então fica menos dBdt, o campo magnético de Yang-Mills, é a derivada temporal aqui com um sinal menos G, F, A, B, C, FB, BC. Então é Faraday-Lenz e Yang-Mills. Depois, Gauss, magnetismo. Então, divergência de B mais G, F, A, B, C, AB, escalar BC, igual a zero. Então, seria Gauss, magnetismo, e Yang-Mills. E finalmente, Faraday, Ampère máximo. Rotacional de B, rotacional de B, C quadrado, D, Ampère máximo, então são as 4 equações, né? Tipo Maxwell. Para apagar aqui, eu acho que todo mundo já localizou. Então, essa tabela aqui
de referências para quem quiser aprofundar esses tópicos ou quem realmente não souber. Claro que tem os livros que eu já dei como referência no início do curso, né? Todos esses livros abordam isso. Só estou colocando aqui no curso porque é uma coisa mais direcionada, né? Pode ser uma revisão mais rápida do que sair estudando direto pelos livros, mas fica a critério de quem quiser. Bom, então, lembrar que nós também tínhamos visto que tem uma sistemática nessas equações. As equações elas podem ser colocadas de uma forma muito limpa. Se nós pensarmos o seguinte, a gente define uma derivada covariante que tem dois índices, vamos dizer, uma derivada temporal, uma derivada temporal, então está até assim, o índice de botar essa derivada temporal inteira em cima. Uma derivada temporal de Yang-Mills, ela é definida desse modo. Deriva-se em relação ao tempo, e aqui a gente tem um delta de AC, matriz identidade. E aqui a gente tem a seguinte matriz, constante de acoplamento, constante de estrutura, e aqui nós temos o φ. Então, define essa derivada covariante de Yang-Mills. Você define essa derivada, seria o gradiente agora, o gradiente de Yang-Mills. Aqui é a derivada temporal de Yang-Mills, aqui é o gradiente de Yang-Mills. Então, gradiente usual, delta de AC, mais G, FABC, aqui, AD. Então, essas equações aqui podem ser descritas de uma forma muito simples. Nós teríamos aqui a divergência covariante del DAC escalar AC igual a zero. Então, essa aqui fica sendo a equação de Gauss, né? E Yang-Mills. Agora, Faraday-Lenz vai ficar o rotacional de Yang-Mills, rotacional de Yang-Mills, atuando em E, igual a menos a derivada temporal de Yang-Mills, atuando em D. Depois, Gauss, magnetismo Yang-Mills, fica sendo a divergência de Yang-Mills do campo magnético de Yang-Mills igual a zero. E depois, o rotacional de Yang-Mills de B. É só aplicar esses operadores aqui e a gente tem exatamente aquilo ali. E aqui a Ampère Maxwell e Yang-Mills. 1 sobre C2 elevado a T2. A derivada temporal de Yang-Mills AC atuando no campo elétrico SC. Então essas aqui são as equações, vamos dizer assim, de Yang-Mills. Então é como se fosse Maxwell e Yang-Mills. Então são as equações de Yang-Mills puras, sem matéria. Se quiser campo de Yang-Mills sendo fonte para campo de Yang-Mills. Por exemplo, divergência de E, se eu passar esse termo para o lado esquerdo, então o lado esquerdo vai se ler assim, menos G. Então essa equação aqui está me dizendo que a densidade de cargas, quer dizer, a fonte do campo de Yang-Mills, são os próprios campos de Yang-Mills. Uma coisa vai acontecer aqui, posso colocar isso aqui assim. Aqui é a mesma coisa, a divergência de B igual a isso aqui. E aqui a gente pode pensar, posso jogar esse termo aqui para a esquerda, posso botar isso aqui igual a menos isso aqui, mais aqui. Então a gente teria as fontes, né? Então aqui a fonte, a densidade, vamos dizer assim, de cargas, ela depende dos próprios campos de Yang-Mills, quer dizer, os campos de Yang-Mills, eles geram as cargas que vão gerar eles mesmos.
Então é o que a gente chama de autointeração ou a não linearidade, né? Quer dizer, essas equações têm essas autointerações ou não linearidade, né? Então é isso que a gente chama. Isso aqui mostra, quer dizer, o fato, né? Quer dizer, para quem não está muito acostumado com as equações de Young-Mills, né? Quer dizer, o fato das cargas e correntes dependerem dos próprios campos, né? Indicam que os campos autointeragem. Então, indicam que estes autointeragem. Ou seja, os campos são fontes deles mesmos, né? Eles autointeragem. E a gente perde a linearidade, quer dizer, uma solução, né? Se eu tiver duas soluções, a soma de duas soluções não é necessariamente uma solução. Porque se eu substituir, se eu disser que eu tenho uma solução A1B e uma solução A2B, acompanhadas de φ1b e φ2b, quer dizer, o campo é 1, que satisfaz a essa equação com esses potenciais, e o campo é 2, que satisfaz aquela mesma equação com esses potenciais, é 1, é a solução com esses potenciais, é 2, é a solução com esses potenciais, é 1 mais é 2, não é necessariamente solução. A gente perde a linearidade. Por quê? Porque a não linearidade, essa autointeração, autointerage. Quer dizer, isso aqui significa não linearidade. Importante notar, chamar a atenção, no outro curso que nós estamos fazendo, que é o curso de supersimetria e gravitação, opa, para trás, que é o curso. Oi, pois não, pode desligar um tchau, tchau. Tem um rapaz aí, né? Júlio, pode fazer isso. Eu sou de alta confiança, pode mandar isso. Deixa eu só, tchau, eu vou ter que assinar